Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Nessa aula de hoje, aula do 9º ano, nós vamos continuar a resolução da questão de número 28 da página 267, tá certo? Então esse é o vídeo 2, a continuação do exercício da página 267, beleza? Então chega de conversa, vamos partir para o exercício. Quem não assistiu o vídeo 1, favor voltar lá na plataforma e assistir o vídeo 1, onde eu resolvo a questão 27 e inicio a questão 28. Tá certo? A questão 28 é uma questão de probabilidade, só que aí ele traz uma probabilidade um pouco diferente do que a gente tem estudado, tá certo? Até porque também essas questões são questões um pouco mais elaboradas, que são questões utilizadas na prova do Enem, tá certo? Então, por isso também dá dificuldade para a gente estar resolvendo, mas nada que a gente não consiga resolver. Na nossa última aula, a gente parou justamente nessa árvore de possibilidades, onde a gente estava montando a árvore de possibilidades, e aí a finalização da árvore de possibilidades eu fiz, tá? Aqui não é novidade para ninguém, ó. Recapitulando a questão, ele está dizendo em uma turma onde ele tem 3 alunos e desses 3 alunos o professor ele chama aleatoriamente um aluno. E aí esse aluno, qual é a probabilidade dele responder e ser entendido em inglês? E aí eu falei com vocês que sempre que eu usar a preposição e, você vai fazer uma multiplicação. Quando estiver utilizando a preposição ou, você vai fazer a soma, tá certo? Só vou ler o finalzinho aqui da questão para vocês entenderem, tá? Ó, ele dá todo o enunciado e tal, e aí fala no finalzinho. A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês, certo? Então ele usa a preposição de, por isso que eu vou multiplicar essas possibilidades aqui, tá? Mas aí recapitulando, a informação de 30% o enunciado dá, 30% é do aluno falar. Se 30% é do aluno falar, entendemos que 70% o aluno não fala, tá certo? E aí, transformando para decimal, seria 0,3 a possibilidade do aluno falar e 0,7 a possibilidade desse aluno não falar. Tá certo? E são 3 alunos. Aqui consideramos aluno A, aluno B e aluno C. Por isso que fizemos essa árvore de possibilidades. A árvore de possibilidades, eu vou ter todas as possibilidades possíveis para essas duas situações, do aluno falar e do aluno não falar, levando em consideração 3 alunos, tá certo? Então, uma das possibilidades é todos os alunos falarem, uma outra possibilidade é 2 alunos falarem e um não falar, e assim sucessivamente, tá certo? De acordo com a árvore de possibilidades. E aí, agora vai ficar faltando a multiplicação desses valores, tá certo? 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3, fazendo a conta aí, deixa eu usar aqui, ó, 0,3 vezes 0,3, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 2 casas, 2 vírgulas, 2 casas, pula 2 aqui para trás, certo? E aí no caso seria esse valor, vezes 0,3. 27, 0, 2, 0, 0, 0, 0. Então a soma disso daqui vai dar 0, 0, 2, 7. Aqui eu tenho 3 casas, então volta 3, certo? Então 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3, 0,027. Então, esse daqui vai dar 0,027.
efetuando o próximo cálculo, aqui no caso vai ser 0,09 vezes 7. Então, voltando aqui, 0,09 vezes 0,7. 7 vezes 9, 63. 0, 6. 0, opa, quebrou. 0, 0, 0, 0. Somando aqui vai ficar 3, 6, 0, 0. Tenho 2 com uma, tenho 3, então volto 3. 0,063. Então, 0,063. Certo? Percebam que essa multiplicação aqui, ó, ela é idêntica a essa daqui. Então, 0,063. Essa daqui já dá diferente. Aqui vai ficar 0,049 vezes 0,3. Certo? Zero sete 9 49 0 4 0 e 0. Calma aí. 49 4 0 4 0 0. Isso, certinho. 9 4 0. Volta 2. 0,49. 0,49 vezes 0,3 vezes 0,3. 27 12 14 0 1. Certo? E aqui 0 0 0. 0 1 4 7. Volto 3. 0,147. 0,147. Percebam que esse daqui é idêntico a esse. Então, 0,063. E esse daqui é idêntico a esse daqui. 0,147. Que é idêntico a esse daqui também. 0,147. Esse daqui vai dar diferente, né? Então vamos lá fazer a continha. 0,7 a gente já fez, né? 0,7 vezes 0,7, 0,49. Então 0,49 vezes 0,7. 63, 28, 28 com 6 vai dar 34, certo? 0, 3. E aí, 0, 0, 0. 3, 4, 3, 0. Volto 3 casas. 0,343. 0,343. Tá certo? Então aqui, ó, eu tenho todas as porcentagens em relação às probabilidades. Tá certo? Só que aí, o que acontece? Qual é a minha pergunta? A minha pergunta é o seguinte: qual a probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter a sua pergunta respondida oralmente? Então, se ele está perguntando qual é a probabilidade do entrevistador ser entendido e ter a resposta, ter a pergunta respondida, vocês concordam comigo que é 0,3? Então esse 0,3 ele tem que estar presente em pelo menos um dessas possibilidades. Ó, aqui ele tem a possibilidade de ser entendido, aqui ele tem a possibilidade, aqui ele tem a possibilidade, por mais que seja uma só, mas ele tem. Aqui e aqui não.
Então, o que acontece? Eu vou contar todas essas possibilidades e vou excluir quem? Essa última. Por quê? Essa última aqui é a possibilidade de não falar e não ser entendido. Tá certo? Então, essa daqui ó, você exclui. Então, quer dizer que eu vou somar todas essas aqui. Tá certo? Então, transformando cada valor desse para porcentagem, aqui eu vou ter 2,7, aqui eu vou ter 6,3, 6,3, aqui eu vou ter 14,7, 6,3, 14,7 e 14,7. Então, na verdade, eu vou ter, deixa eu colocar aqui embaixo, 2,7 mais 6,3 vezes 3, não é? Que é isso daqui, ó, 3 vezes. Mais 14,7 vezes 3 também. Efetuando esse cálculo aqui, para a gente não perder tempo, eu vou ter 6,3, vou botar aqui, 6,3 vezes 3, vezes 3, vai dar 18,9. Então, essa conta aqui vai dar 18,9 mais 14,7 vezes 3, 44,1. Isso tudo por cento. Mais o 2,7. Então, somando tudo isso, 44,1 mais 18,9 mais 2,7 vai dar um total em porcentagem de 65,7, que é a letra D de dado. Tá certo? Então, a probabilidade do aluno, do entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é 65,7%. Tá certo? Então, ó, essa daqui você vai excluir, porque essa possibilidade aqui é de não falar e também não ser entendido, tá? Então, eu excluo essa. Então, só vou contar essas daqui. Beleza? Partindo para a próxima. Próxima questão, deixa eu ver aqui. Isso aqui não. Vamos lá. Questão de número 29. A questão de número 29, ele diz o seguinte: uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que todos os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e ano. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro abaixo. Então, resumindo, quer dizer que foi feita uma pesquisa durante 15 dias e aí durante esses 15 dias ele foi anotando a temperatura, ó. No dia 1, no dia 3, no dia 5, no dia 7, 9, 11, 13 e assim por diante, durante 15 dias. E aí a temperatura foi variando de acordo com o dia e a temperatura, né, referente ao dia. Foi de 15,5 até, deixa eu ver aqui, a maior, eu acho que a maior é 21,5, mas aí a gente vai ver com calma. Aí ele pergunta o seguinte: em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda, respectivamente, são iguais a. Então, o que ele quer que a gente responda nessa questão é
qual é a média, qual é a moda, na verdade, mediana e moda. Só isso. Então, de acordo com o dado que ele nos forneceu, vamos calcular aí média, mediana e moda. Então, vamos lá. Primeira coisa, moda. Moda é o valor que mais se repete. Então, essa daí eu consigo visualizar de boa. O valor que mais se repete, vamos ver. 15,5 tem algum outro? Não. 15,5 não. 13,5. 13,5 tem 1, tem 2, 3, 4. Então, 13,5 tem um grande indício de ser a nossa moda, que é o valor que mais se repete. Deixa eu verificar aqui. Tem algum outro valor? Não, é isso mesmo. Então, a moda a gente já consegue identificar. A moda é 13,5. Moda é o que mais se repete. Agora, reparem nas questões. Percebam que em todas as alternativas, ele deu como temperatura média 17. Então, não tem nem que calcular, né? O enunciado já deu para a gente que é 17 graus. Claro que se o enunciado não tivesse fornecido essa informação ali nas alternativas, a gente teria que somar tudo e dividir pela quantidade, que é 15. Aí a gente teria a resposta de 17. Mas aí não precisa, porque em todas as alternativas ele já começa com 17. Então, meio caminho andado. Então, ó, olhando as alternativas, eu fico entre a letra A ou a letra B. Então, a possível resposta pode ser A ou B. Então, agora, para ver se é uma das duas, eu vou calcular a mediana. Mediana, a gente sabe muito bem que é o valor que fica no centro. Tá certo? Então, vamos lá. Lembrando que para calcular essa mediana, eu tenho que colocar as temperaturas, né, as informações em ordem crescente. Mas vamos lá. Eu já sei que são 15. São 15 dias. Se são 15 dias, vamos pensar um pouquinho. Ó. Eu tenho o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, terceiro, quarto e quinto. Então eu tenho 15 dias. Isso daqui serve para quando você tiver um rol maior, né? Mais informações, você não precisar fazer tudo isso. E aí, sabemos muito bem que a mediana ele fica exatamente no meio. Como aqui o número é ímpar, são 15 dias, então a mediana vai estar exatamente na posição 7. 7, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, no 8. Ó, viu? Então, ó, a mediana vai estar na posição 8. Ó, daqui para cá eu vou ter 7, daqui para cá eu também vou ter 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Se por acaso fosse par, eu teria que pegar as duas do meio, tá certo? Mas como não é par, eu pego a central. E aí fica mais fácil a visualização. Eu só preencho até aqui. E aí eu vou encontrar exatamente que valor é esse na mediana. Então vamos lá, ó. O menor valor apresentado aqui na tabela é o valor 13,5, né? Então, ó, 13,5 é o menor e 13,5 eu tenho 4. Então, ó, 13,5,
13,5, 13,5, 13,5. O próximo valor, 13,5, próximo é 14. Então, 14 eu só tenho 1. Depois do 14 eu tenho 15,5. Depois do 15,5 eu vou ter o número 16. E o oitavo número é o 18. Não me interessa os próximos valores. Por quê? Porque eu quero a mediana. E a mediana, na posição 8, organizando em ordem crescente, vai ser o 18 graus. Então, a mediana, 18 graus. E a resposta correta é a resposta B. Então, ó, elimina A. A resposta correta é a letra B. Tá certo? Então, aqui a gente finaliza essa atividade da página 267. Se por acaso você não compreendeu tanto a número 27, 28 ou 29, fique à vontade para perguntar na nossa aula online, que eu volto sem problema nenhum. Tá certo? Então, a nossa aula fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu! Tchau, tchau!